Olá, meu amigo e minha amiga internauta, sejam bem-vindos ao nosso canal. Chegamos ao final dessa semana falando um pouquinho sobre Deus perdoador. Esse é um assunto que daria pra gente ficar aqui, olha, dias e dias e dias falando de forma tranquila, né? Não apenas só em 3 minutos, mas dias falando sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Cristo, sobre tudo isso. Mas nosso foco é muito em cima daquilo que Neemias e Esdras estão dizendo, então nós ficamos nessa linha, né? Daquilo que aparece no livro de Esdras, de Neemias. Ficamos ali concentrados mais no capítulo 9 de Neemias, né? E toda aquela história do povo de Deus agora orando e confessando seus pecados, louvando a Deus, agradecidos por aquilo que Deus tinha feito por eles, reconhecendo que quando Deus deixou de fazer foi por culpa deles, porque eles escolheram sair debaixo das mãos de Deus. Enfim, vimos todas essas coisas aí. E eu quero terminar essa semana com o texto de Isaías, no capítulo 51, verso 3, que diz assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Olha a transformação de vida, né? Deixa eu terminar aqui, querido internauta, contando uma história. Quando eu era pastor de algum lugar aí, eu atendi uma pessoa que me contou essa história. Ela veio até mim querendo que eu explicasse sobre a guarda do sábado. E aí eu comecei falando dos 10 mandamentos e falei para ela que não havia muito problema, porque os artigos da lei dos mandamentos praticamente todo mundo conhece, né? Com algumas alterações aí ou outras de uma religião para outra, né? Foge um pouquinho da Bíblia, como acontece com os católicos, por exemplo, né? Que lá guardaram domingos em festas ao invés do sábado, enfim, algumas coisas assim, mas via de regra as pessoas sabem, e essa pessoa conhecia a Bíblia. Eu falei para ela, bom, vamos começar aqui então, olha, tem isso, tem aquilo outro e tal, e eu comecei então depois do quarto mandamento, ali no quinto aí e tal, não furtarás, não sei o quê, e aí falei, não matarás. Então eu falei, isso aqui tá tranquilo, porque... E ela falou, não, pastor, eu preciso falar sobre esse assunto porque eu matei alguém. Eu fiquei super assustado com aquilo. E ela me contou a história dela, e a história era a seguinte: ela ficou grávida, jovem, e ela escondeu a gravidez. E ali, quando estava para ter o filho, contou para a mãe e para o pai, porque o namorado não quis assumir. A mãe e o pai fizeram com que ela tivesse o filho, pegaram o filho dela e deram para adoção. E ela não sabe até hoje onde esse filho está. Ela ficou muito revoltada com aquilo. Era uma jovem ali, adolescente para jovem. E ela arrumou outro namorado, começou a namorar, engravidou de novo desse namorado, passou toda a gravidez. E assim que a gravidez terminou e ela teve o filho, ela pegou o filho e enterrou esse filho vivo, com a ideia de que roubaram meu filho uma vez e eles não vão mais me roubar. E ela não conseguia mais viver com isso. Anos essa história, você vai contar pra ninguém, e ela me contou essa história. E eu disse pra ela que o problema dela não era com os mandamentos de Deus, que o problema dela não era com uma doutrina bíblica, que o problema dela era não aceitar o perdão de Cristo. E naquela sala, naquela manhã, nós conversamos sobre isso, nós oramos juntos, e ela saiu dali, pela graça de Cristo, aliviada, porque ela entendeu que não importa o que ela cometa, Cristo sempre pode perdoá-la. Basta confessar os nossos pecados, se arrepender deles e pedir perdão para Ele, e Ele sempre perdoará. Espero que você tenha esse relacionamento próximo com Cristo, que isso transforme a sua vida e você viva muito mais leve, muito mais feliz, até que Ele volte para nos buscar. Tá certo? Vou ficando hoje por aqui, um grande abraço, semana que vem tem muito mais aqui no nosso canal, não percam, um abraço e nos vemos lá!